E aí pessoal, meu nome é Cristiano Wagner e nessa aula eu vou te ensinar do zero como criar uma arte usando o Photoshop. Eu vou te mostrar todos os detalhes, todos os passos que eu vou seguir para criar uma arte aqui nesse estilo com o Photoshop. Para vocês importarem primeiro essa imagem para dentro do Photoshop de vocês, com o Photoshop de vocês aberto ali, ok? É só vocês pegarem a imagem que vocês querem e arrastarem lá para dentro do Photoshop. Então é só soltar lá dentro que ele vai abrir, vai aparecer essa imagem para vocês, é só vocês darem ok. E aí vocês têm a imagem de vocês aqui dentro. E o recorte dessa imagem aqui, para a gente começar essa arte, eu vou usar a nossa Pen Tool aqui, que é a ferramenta que a gente mais usa, e não vou usar nenhuma ferramenta de seleção rápida, pelo fato de que se vocês quiserem usarem alguma outra imagem de vocês aí que tem um fundo que não seja fácil selecionar rapidamente, eu vou dar essa opção para vocês e mostrar como é que eu faço todo o recorte aqui, inclusive aqui do meu cabelo que tá meio arrepiado, aqui tem esses fios aqui para a gente não perder esses fios. Eu vou deixar isso aqui no canto da tela, ó galera, que é para vocês verem o que eu tô clicando, vocês conseguirem acompanhar esse tutorial, certo? Então se eu apertar Shift, vai aparecer esse Shift selecionado, se eu apertar Alt vai aparecer aqui selecionado, e se eu apertar Command ou Ctrl, caso vocês estejam usando aí o Windows, vai ser esse aqui. Então, se vocês estiverem usando o Windows, esse aqui é o Ctrl e esse aqui é o Alt aí do teclado de vocês, certo? Ó, quando eu estiver apertando aqui, ele vai aparecer aqui para vocês. E aí, com essa ferramenta aqui, eu vou vir clicando. Ó. Então, eu clico, depois clico e arrasto. Aí eu posso segurar o Command aqui, ó. Notem que ali embaixo está segurando o Command, certo? Se eu segurar o Command em cima, eu consigo arrastar esse ponto aqui. Então, eu consigo colocar um lá na frente já, clicar aqui no meio, segurar Command e puxar ele para o lado. Para conseguir fazer toda essa seleção aqui. Clico e arrasto. Esse é um tutorial para quem realmente nunca usou o Photoshop ou nunca conseguiu fazer um recorte. E aí aqui eu vou dar todos os passos para vocês conseguirem fazer uma arte como essas aí. Clico aqui, puxo para cá. Essa ferramenta, galera, é uma questão de treino. Então vocês vão precisar realmente treinar para vocês conseguirem trabalhar com ela aí com o tempo. Nessa parte aqui dos meus cílios e do cabelo eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro tipo de recorte depois, então eu vou fazer até aqui, e aqui eu vou deixar essa seleção de fora, eu vou fazer uma seleção lá por fora, porque eu vou fazer essa seleção aqui depois. E aí eu vou continuar aqui no meu pescoço, ó. Posso criar um aqui já, clicar aqui, segurar o Command, colocar lá, seguro aqui, coloco aqui. E assim vocês conseguem recortar qualquer imagem que vocês precisarem aí com precisão. Então se vocês não quiserem usar uma foto, quiserem usar algum objeto e esse objeto tem fundo, vocês precisam recortar, vocês vão usar essa ferramenta aqui para fazer esse recorte preciso, certo? Para finalizar essa seleção, basta vocês fazerem o último ponto aqui e clicarem lá no primeiro de vocês. Aí o ícone de vocês vai mudar, vai aparecer aquela bolinha ali do lado da Pen Tool. Então vocês finalizaram a seleção. Isso aqui ainda não é a nossa seleção, certo? Para vocês criarem essa seleção e conseguirem recortar só isso aqui, vocês cliquem com o botão direito e venham até aqui, ó, Make Selection. Aí vai aparecer isso aqui para vocês. Vocês coloquem aqui, ó, 0,1. Então isso aqui vai ficar perfeito, vai dar uma suavidade ali na seleção de vocês. Só dá o OK. E aí vocês apertarem, selecionando a camada de vocês aqui, Command J. Command J vai duplicar somente a seleção. Então, se eu tirar a visualização daqui de baixo, agora eu só tenho esse recorte. Quando o nosso fundo fica assim quadriculado, é porque eu não tenho nada. Então, aqui eu posso criar uma camada, vindo até aqui nesse quadradinho aqui, ou se vocês estiverem usando uma versão anterior do Photoshop, aqui vai aparecer tipo uma folhinha, e aí vocês clicando, ele cria uma nova camada aqui, certo? Então, vou só mostrar para vocês aqui, ó, que isso aqui já está sem fundo. Ok? Então eu vou deletar isso aqui, só clicar na camada e apertar Delete. E agora eu vou fazer o recorte aqui do meu cabelo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar uma nova camada, e aí eu vou colocar uma cor aqui, ó. Eu vou pegar aqui, e eu não vou colocar totalmente preto, eu vou pegar um acinzentado aqui, só para a gente conseguir visualizar alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês. Então eu pintei a minha camada de baixo, certo? E aqui é a minha foto recortada. Aqui eu vou fazer o seguinte. Na minha borracha aqui, ó, a borracha por padrão vem esse ícone aqui. Vocês vão clicar com o botão direito e vir até essa segunda aqui, ó, ok? Clicando nela,
vai ter algumas opções aqui em cima que a gente vai trocar. Então, se tiver diferente disso aqui na de vocês, vocês vão colocar o seguinte. Vocês vão colocar esse segundo aqui, vamos clicar aqui. Aqui vocês vão deixar em descontínuo. E a tolerância é o que a gente vai controlar para a gente fazer esse recorte aqui. Então a tolerância funciona da seguinte maneira. Essa ferramenta, eu vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel e vou deixar até a suavidade aqui mais baixa. Ó. Então, aqui tá bom. Eu posso usar também para aumentar ou diminuir, eu posso usar essas teclas de atalho aqui, ó, para aumentar e para diminuir, certo? Então as teclas de atalho são essas aqui, e aí eu vou vir clicando. Como é que funciona isso aqui? Essa aqui, ó, se eu apertar Caps Lock, eu consigo ver o tamanho do meu pincel ou só ter um ícone no meio. Então eu vou tirar só para mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente clica e tá essa função no meio aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele vai pegar só os tons de verde e vai deletar. Ele pega com aquela cruzinha no meio, ele pega a cor que a gente está clicando em cima. Então se eu clicar aqui, ó, eu posso clicar até do lado, por mais que meu pincel esteja maior, ele pega aquele do meio e vai deletar só isso aqui, ok? Então eu vou pegar aqui no meu verde e eu posso, com o pincel menor, vir clicando e apagando aqui, ó. E a tolerância do meu pincel lá em cima, ó, ela consegue apagar esses pontos aqui. Então se eu aumentar agora minha tolerância, eu apertei como dizer aqui para voltar, só clicar em cima aqui ó, e ir arrastando, então eu vou aumentar minha tolerância aqui, ó, certo? E aí quando eu apagar, ele já tira um pouco mais do verde. E aí eu posso vir clicando aqui. Lembrem-se que vocês precisam clicar exatamente aqui no meio, ok? Ó, notem que a gente tem algumas informações, então eu vou clicar na minha camada aqui, ó, e vou apertar Command U para abrir esse campo aqui. E aí eu vou aumentar aqui a minha luminosidade dessa camada só para eu conseguir ver esses detalhes. E eu posso vir clicando e apagando aqui que ele vai apagando, ó. Não se preocupem com esses detalhes que vão ficar aqui agora, porque depois a gente vai remover isso aí. Então é só vocês ir clicando perto do cabelo. E aí, se vocês notarem que está pegando ainda um pouco do cabelo, que está apagando uma parte que a gente não queria, aí vocês podem diminuir aqui a tolerância ou aumentar, certo? Então é só vocês virem clicando aqui. Então vocês precisam clicar primeiro onde está o verde e segurar o clique e ir arrastando, certo? Então se eu clicar agora aqui, ele vai pegar esses pontos verdes aqui menores. Eu vou diminuir meu pincel aqui só para tirar esses pedaços aqui. E agora eu consegui fazer um recorte aqui. Eu vou até tirar um pedaço aqui, ó. Eu consegui fazer esse meu recorte. Mas notem, eu vou apertar aqui, ó, Command U de novo. Então vocês vão ver que ainda tem alguns detalhes aqui, ó, como essas áreas aqui, certo? Que eu quero remover. Para tirar esses detalhes, vocês cliquem na camada aqui, ó, em cima do ícone, segurando Command, tem que ser em cima do ícone, tá, galera? Segura aqui e apertem Command C, Command V. Então ele vai duplicar essa camada aqui pra gente e vai remover aqueles detalhes que a gente não queria que ficasse ali, certo? Então agora vocês podem ver, eu apertar Command U aqui de novo, só para mostrar para vocês. Então agora eu já deixo de ter aqueles detalhes, meu recorte ficou aí como eu queria. Então tem os detalhes aqui do cabelo, alguns pedaços aqui, ele ficou meio estranho, mas quando a gente fizer a nossa edição aqui, a gente vai deixar de ver isso aqui pelo tamanho, certo? Mas a gente consegue remover a maioria dos detalhes, como vocês notaram aqui que ficou os fios de cabelo, certo? Então vou cancelar aqui. E vai ser com essa imagem que a gente vai começar a trabalhar. Aqui eu vou fazer só alguns ajustes, vou tirar, vou até deletar essa camada aqui, ó. Eu vou tirar aqui essas manchas que eu tenho no meu rosto. Então eu vou clicar, vou pegar essa ferramenta aqui, certo? É esse band-aidzinho aqui, ó. É o primeiro. E aí com o pincel eu só vou vir clicando. Então cliquei, ele já sai. Cuidem para não usar esse pincel aqui de tamanho muito grande, tá, pessoal? Deixem pequenininho só do tamanho que é a mancha, porque se vocês usarem maior, ele pode dar alguns problemas. Então vocês podem clicar e arrastar, e assim vocês conseguem tirar a mancha. Ó. Se eu tirar qualquer pedaço aqui, ele remove. Então se vocês usarem muito grande, por exemplo, ó, se eu passar aqui, ele pode dar alguns erros como esse aqui. Aqui esses fios aqui eu também posso tirar, então eu só clico por cima do fio, ele vai remover. Aqui também. E é isso aqui vai de vocês quererem retirar o máximo que vocês puderem, fazer uma limpeza de pele
mais profundo. Mas eu não vou me aprofundar muito nessas técnicas de limpeza de pele, eu só quero tirar aqui o básico mesmo, para a gente conseguir fazer essa arte, certo? Então aqui eu tenho a minha imagem, eu vou até duplicar isso aqui, ó, só clicar e apertar Command J ou Ctrl J, e vou arrastar isso aqui lá para baixo para eu ter. Tanto, eu vou tirar a visualização das camadas, então eu tenho a original, caso eu precise, e só essa sem fundo aqui, certo? Então eu posso renomear aqui, ó. Se vocês só derem 2 cliques aqui em cima do texto, vocês podem renomear. Então eu vou renomear essa aqui para PNG, que seria uma imagem sem fundo, e essa aqui, original. Esse aqui vai ser meu fundo. E eu vou deixar essas duas imagens aqui. Eu vou agrupar isso aqui, então eu vou clicar nas duas. Então eu vou clicar na primeira e clicar aqui na segunda segurando Shift, tá? Ó, vou segurar Shift, cliquei na segunda e aperto Command G para agrupar isso aqui. Então, vou botar aqui imagens e vou deixar isso aqui. Então eu vou trabalhar com essa imagem aqui. Posso até renomear para PNG. Eu vou trabalhar com essa imagem aqui daqui para frente, ok? Então eu vou criar... Isso aqui é a minha foto, tá, galera? Então agora eu vou criar um novo documento para poder arrastar essa imagem lá para dentro. Então eu vou vir até File, New. Isso aqui vai ser provavelmente a mesma imagem que aparece para vocês quando vocês abrem o Photoshop. E aqui eu já tenho alguns salvos e eu vou usar essa aqui, ó, 2500 por 1800 pixels, ok? E aqui eu vou deixar para 72, não vou usar 200 de resolução. Não vou deixar selecionado isso aqui, vou deixar só assim, ó, 2500 aqui, 1800 aqui, em pixel e 72 de pixel por polegada, certo? RGB deixar como tá aqui e vou dar um criar aqui. Então eu tenho agora essa minha imagem e eu vou pegar isso aqui, então vou selecionar essa ferramenta aqui e aí é só eu clicar e arrastar lá para cima, ó, para esse meu novo documento. Então vai aparecer essa mensagem, você só dá um OK e aqui eu tenho a minha imagem. Notem que está bem maior do que a minha foto lá, porque esse documento aqui foi menor que a minha imagem. Para redimensionar, é só apertar Command T, vai aparecer isso aqui para vocês, e aí vocês peguem na bordinha aqui, disso aqui, e aí, assim, vocês não conseguem redimensionar perfeitamente. Vocês só segurem Shift quando vocês estiverem fazendo isso aqui, ó. Se vocês segurarem Shift, ele vai redimensionar proporcionalmente, ok? Então, larguei, apertei Enter, e aí eu posso mover aqui. Eu estou com essa ferramenta selecionada, tá? Para mover. Então, apertar Command T de novo. Agora eu posso segurar Shift e Alt, porque o Alt ele faz redimensionar aqui centralizado e proporcionalmente, ok? Então eu vou deixar aqui no tamanho que me agrada. Caso para vocês, galera, não aparecer essa linha roxa aqui, isso aqui, ele diz para mim quando é que está centralizado e quando não está, ok? Então podem ver, ó, quando eu chegar perto aqui, ele centraliza e gruda nessa linha roxa aqui. Se isso aqui não estiver aparecendo para vocês, é só vocês apertar Command H ou Ctrl H, ok? Ó, então agora não está aparecendo. Se eu apertar Command T aqui não vai aparecer, ok? Se eu apertar Command H, ele aparece. Então isso aqui seria as nossas guias. Caso não apareça para vocês aí quando estiver centralizado, o atalho para isso é Command H ou Ctrl H. Vou dar Enter aqui. E essa vai ser a nossa imagem inicial. Vou deixar ela aqui. E vai ser com essa imagem que a gente vai criar nossa arte daqui para frente. Eu vou mudar aqui, ó, a cor do nosso fundo, então eu vou apertar Command U, só porque eu só vou querer escurecer isso aqui, ó. A gente nunca usa um preto absoluto aqui no fundo, certo, galera? Vamos sempre usar um cinza, assim pode ser, tá ótimo. Então se vocês quiserem usar esse código da cor aqui, ó, se vocês clicarem no pincel e segurar Alt e clicar na imagem, ele abre esse conta-gotas aqui que ele consegue pegar a cor que tiver onde a gente estiver clicando. Então eu vou clicar aqui e eu consigo ver aqui o código da cor, ó. Então é só vocês colocarem isso aqui, ó, um F, um F, um F, para usarem essa cor aqui de fundo, caso vocês precisem. Aí para isso é só usar agora o balde de tinta aqui e clicar aqui que vai ter essa cor aqui. O que eu vou fazer primeiro aqui? Eu não quero usar essa minha cor na imagem, eu quero usar um azul como se eu tivesse algumas cores azuladas na minha imagem. Então, clicando aqui na minha foto, eu vou vir até esse ícone aqui e vou vir em Gradient Map, certo? Cliquei, a minha imagem vai ficar assim, porque eu criei uma camada de ajuste aqui em cima, mas eu só quero que essa camada de ajuste faça efeito na minha imagem aqui, nesse meu arquivo PNG aqui. Então, para isso, eu vou clicar na minha camada de ajuste, segurar Alt e passar aqui, ó, o mouse entre elas. Ó, se eu não segurar Alt, fica assim. Se eu segurar Alt, ele aparece isso aqui, ok? Então, se vocês clicarem, agora o meu gradiente só vai fazer efeito na minha imagem. Então, eu vou clicar aqui, ó, no meu gradiente. Se isso aqui não estiver aparecendo para vocês, as propriedades, é só vocês virem até Window e achar aqui propriedades, certo? Então, eu vou clicar
E aqui funciona da seguinte maneira. Essa parte aqui são as áreas escuras da minha imagem e essa aqui são as partes claras. Então notem que se eu clicar aqui, ó, só cliquei no quadradinho e eu vou mudar a cor aqui. Se eu botar qualquer cor aqui, isso vai mudar as cores escuras da minha imagem. Então aqui é escuro, meu cabelo é escuro e a cor que eu colocar aqui vai ser a cor que vai lá para o meu cabelo, certo? Então aqui eu quero deixar acinzentado. Deixar quase preto aqui, ó. Vou puxar um pouco para cá, para ter ainda uma entrada de azul. Deixar aqui, ó. Vou dar um OK. E aqui são as partes claras. Então eu vou clicar nesse quadradinho e aí eu vou botar uma cor mais clara aqui. Então aqui eu quero que seja realmente um azul. Escolher aqui que eu acho melhor. Aqui tá bom. OK. Se vocês quiserem criar mais pontos aqui, vocês podem, é só clicar aqui, ó, embaixo, que ele cria um ponto novo para vocês. E aí vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. E vocês podem criar até uns efeitos legais usando isso aqui. Mas esse aqui não é o nosso caso. Eu vou deletar isso aqui então e vou deixar ela assim. Vou dar um OK. E agora eu tenho isso aqui na minha imagem, certo? Eu vou salvar esse documento aqui da minha foto, ó. Eu vou salvar como... Dentro dessa pasta, então, eu vou salvar esse PSD aqui como foto original. Porque dentro desse arquivo aqui, eu tenho ela em PNG e tenho as imagens originais. Então, eu vou deixar como foto original. Vou salvar. Então, caso eu precise disso aqui, eu posso abrir esse documento. Vou fechar agora. E aqui eu vou salvar como minha arte, por exemplo. Minha arte. Então, aqui vocês podem dar o nome que vocês quiserem para a arte que vocês estiverem criando, certo? Isso aqui é só por questão de organização que vocês vão renomear. Salvar. E não esqueçam de salvar isso em .psd, certo? Então, por padrão, vai vir aqui para vocês, ó, no formato Photoshop. Aqui, ó, o formato tem que estar em Photoshop. Isso aqui é o arquivo que o Photoshop abre. Depois a gente vai ver quais formatos a gente vai salvar para uma imagem e a gente conseguir abrir em celulares e desktop e conseguir postar essa nossa imagem. Então agora tem isso aqui. E com essa imagem eu vou começar a trabalhar, certo? Aqui eu estou pensando em fazer uma arte realmente azul e rosa. E aí por isso que eu coloquei esse azul já na minha imagem. Agora eu quero fazer alguns detalhes que fiquem em rosa, tanto no fundo quanto aqui do lado, que consigam fazer algum efeito de luz nessa imagem aqui. Então eu vou agrupar esses dois aqui, ó. Clico no primeiro, segurando o Shift, clico no segundo aqui, aperto o Command G para agrupar e vou renomear isso aqui para foto. Eu vou tirar a visualização disso aqui. Então, ao invés de criar um gradiente aqui, eu vou fazer algo na mão mesmo. Então, vou pegar aqui, ó, o pincel, clico no botão direito aqui só para ver a suavidade dele. Então, esse aqui eu vou diminuir totalmente para ter um pincel mais suave. Então, a diferença dos pincéis, ó, eu vou colocar aqui uma cor, pode ser branco mesmo. Então, a diferença dos pincéis, ó. Antes não estava aparecendo, eu vou apertar Caps Lock para ele conseguir mostrar aqui o tamanho dele. Então, o pincel suave ele fica assim, e se eu aumentar isso aqui, ele fica assim. Essas são as diferenças e aqui a gente consegue controlar isso. Então, se eu botar 50, ele vai ser a metade disso aqui, ok? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada, vou selecionar a cor, então eu seguro o Alt, clico para pegar essa cor, e aí eu vou dar uma escurecida aqui um pouco mais, ó. Então vou vir para cá mais ou menos. E aí vou aumentar o meu pincel aqui e vou vir pintando aqui nas minhas bordas, ó. Então é isso aqui mesmo, eu não quero muita entrada aqui nas minhas bordas, certo? Então eu tirei aqui um pouco do zoom só para ir pintando isso aqui, ó. Eu vou até diminuir aqui a suavidade como estava. E eu crio dessa forma, pessoal, para não ter realmente aquele padrão redondo do Photoshop quando a gente cria algum degradê, ok? Então, se a gente colocar nossa imagem, assim eu consigo pelo menos começar a criar algum conteúdo aqui dentro. Eu vou unir essas duas camadas. Não se importem no momento aqui com essas bordas que ficam, que a gente chama de casca de cebola. Isso aqui tem uma forma que a gente pode remover isso, mas agora, como a gente não vai salvar essa imagem dessa maneira, e eu vou criar mais alguns conteúdos, isso aqui não vai interferir no momento, ok? Então, eu vou tirar a visualização da minha foto. E agora eu quero criar aqueles neons que eu tinha colocado primeiramente na foto. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou pegar aqui a minha elipse. Aqui na elipse eu vou deixar sem preenchimento. Então, eu clico aqui no preenchimento, clico nesse íconezinho branco com o risco vermelho, que aí eu não tenho preenchimento nenhum. Aqui no meu traço eu vou colocar branco.
e vou aumentar aqui o tamanho para 5. Então agora eu clico e arrasto e seguro o Shift para ele manter redondo aqui, certo? Então tenho essa imagem aqui, ó. Notem que isso aqui tem que ficar abaixo da minha imagem, ok? Então está embaixo aqui e aí eu posso redimensionar do tamanho que eu achar melhor aqui, ó. E aí isso aqui vai ser a minha imagem inicial para essa imagem, mas eu ainda quero fazer aqueles traços aqui perfeitos, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar Command T para selecionar isso aqui e vou arrastar exatamente para o centro da minha imagem, ó. Então agora eu consigo centralizar isso aqui. E lembrem-se, se isso aqui não estiver aparecendo essas linhas roxas para vocês, é só apertar Command H. Então sem o Command H, sem as nossas guias aqui selecionadas, eu não consigo achar o centro da minha imagem. Ok? Então apertem Command H e agora vocês conseguem achar o centro aqui, ó. Então apertei Enter. E salvem, sempre salvem de cabeça aí, pessoal, qual o tamanho do traço que vocês usaram aqui, ó. Então aqui eu usei 5 pixels e agora eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Pode ser esse retângulo aqui com as bordas arredondadas. E aí eu vou tentar criar uma linha aqui da mesma espessura do meu círculo, ok? Só que aqui eu não quero o traço, eu quero só o preenchimento. Então eu vou clicar no traço, remover o traço e vou clicar no preenchimento e colocar o preenchimento branco, porque agora eu quero que só dentro dessa linha tenha um conteúdo. Então eu vou apertar agora Command T para redimensionar e vou pegar aqui, ó, quando esse ícone aqui retinho estiver aparecendo, eu vou puxar lá para cima para deixar ele um pouco maior, ó. Então eu vou deixar mais ou menos assim. Acho que tá bom assim. E vou colocar isso aqui exatamente no meio aqui, ó. No meio e com a ponta aqui exatamente no centro, certo? E agora que vem uma mágica aqui, que é uma coisa que pouca gente conhece, que é uma ferramenta para a gente conseguir duplicar isso aqui perfeitamente dentro do Photoshop. Então vamos fazer o seguinte. Essa ferramenta funciona da seguinte maneira. A gente aperta Command T no que a gente quer. Então, ó, Command T para abrir a ferramenta de transformação. Agora, a gente aperta Alt, ó. Quando a gente apertar Alt aqui, tá vendo que aparece dentro do ícone aqui, aparece tipo uma bolinha, ó. Apertei Alt, aparece isso aqui. Aí eu vou vir aqui, nessa ponta aqui, ó. Eu vou clicar por aqui, ó. Clico e vou arrastar para cá. Não tá aparecendo nenhum ícone, porque a atualização do Photoshop aqui não aparece mais. Mas se vocês tiverem em uma versão anterior, vai aparecer aqui o nosso ponto de ancoragem, certo? Então, ó, mesmo que vocês não tenham, não tá aparecendo nenhum ícone aqui, ó, segura Alt, clica e arrasta aqui para o meio, ó. Então, largou aqui. E agora, se eu rotacionar, ele vai rotacionar por aquele ponto ali, ó. Se tivesse por padrão, ele ia rotacionar pelo meio, ó. Se eu apertar Command T e rotacionar, ele rotaciona pelo meio por padrão, certo? Então, eu vou segurar Alt, clico e arrasto aqui para baixo. E agora eu tenho isso aqui, ok? Então, agora eu faço o seguinte. Eu vou segurar Shift para ele ir por graus. Então, ó, ele vai de 15 em 15 graus. Tá vendo? Ó, segurando Shift e arrastando, ele vai de 15 em 15 graus perfeitamente. E aí, eu vou segurar Shift e passar 15 graus. Agora eu aperto Enter. E aqui que vem a grande sacada. Vocês vão apertar Command ou Ctrl, Alt, Shift, T. Ó, Command, Alt, Shift, T. E vão fazer isso várias vezes, duplicando. Ele vai duplicar exatamente aqueles 15 graus que a gente fez na primeira vez, ok? Ó, então aqui eu dupliquei perfeitamente essa quantidade de linhas aqui. E aí eu vou selecionar essa minha última aqui, e lá na minha primeira, e segurando Shift, eu clico e aperto Command E para agrupar todas elas em uma só. Então agora eu tenho em uma camada todas essas linhas aqui, ok? Agora eu vou duplicar essa camada aqui. Então eu vou apertar Command J, vou apertar Command T para redimensionar, e aí eu vou diminuir um pouco. Ó. Então segurando Shift e Alt para redimensionar centralizado. Ó. Se eu segurar só Shift, ele vai fazer isso aqui. Se eu segurar Shift e Alt, ele vai ficar centralizado. Ó. Então eu vou diminuir mais ou menos aqui e vou rotacionar isso aqui. Ó. Então eu vou rotacionar para ficar exatamente aqui no meio. E aí agora eu tenho isso aqui, ok? Esse primeiro elipse aqui, eu também vou duplicar ele. Então, Command J para duplicar, Command T para redimensionar. E eu vou redimensionar ele um pouco aqui para fora.
Aqui tá bom. Vou deixar essa imagem assim, ok? Esse de baixo aqui, ó, eu vou diminuir ele. Command Shift para redimensionar ele. E vou deixar assim. Então eu tenho essa imagem aqui, se eu colocar minha foto, eu vou ter isso aqui. Eu vou agrupar todos isso aqui para quando eu conseguir mexer, eu não mexer só em um ou em outro, certo? Então eu vou clicar no primeiro, clico lá no último segurando Shift, aperto Command G para agrupar. Então eu tenho tudo isso aqui dentro desse grupinho aqui, ó. Então eu vou renomear isso aqui para Neon. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Eu não quero que ele fique lá no meio da minha cabeça, eu quero que ele fique realmente aqui, certo? Então eu tenho agora a minha imagem e esse neon aqui. E como eu falei para vocês, eu quero usar azul e rosa nessa imagem aqui. O que eu vou fazer? Nessa camada de neon aqui, a gente vai deixar para colorir depois, mas eu vou pegar algumas cores aqui para a gente começar a colorir essa imagem aqui. Para isso, eu vou criar uma paletinha de cores aqui das cores que eu gostaria de usar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada, certo? E aí, com o pincel mesmo, eu vou aumentar aqui, ó, a suavidade e vou diminuir o tamanho. Então agora eu tenho um pincel desse tamanho aqui. Eu vou usar esses azuis aqui, então eu vou pegar aqui, ó, essa cor aqui, ok? E vou pintar aqui, ó. Só fazer uma bolinha lá, nessa primeira camada mesmo. Então eu vou vir aqui na cor e agora eu quero usar alguns tons de rosa também. Então eu quero usar esse tom aqui, pode ser. Então agora eu tenho esses dois tons aqui para fazer as cores rosa e para fazer os azuis, caso eu precise na imagem, certo? Isso aqui a gente pode adicionar mais algumas cores se a gente vier trabalhando, mas nessa arte eu vou usar só essas duas aqui. Aqui eu posso renomear para cores. Vou botar aqui, ó, paleta cores, certo? Então essa aqui, eu vou deixar sempre aqui em cima essa imagem porque eu vou usar isso aqui para pegar as cores quando eu precisar. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer duas coisas aqui. A primeira, eu vou criar uma máscara nesse meu grupo de imagens aqui. Para isso, eu quero criar a máscara usando isso aqui como seleção. Então eu seguro o Command, clico na imagem e apareceu minha seleção. Agora é só eu clicar aqui na minha pasta, certo? Eu só cliquei na pasta aqui e vou clicar aqui nesse íconezinho aqui para criar uma máscara. Então, aparentemente não aconteceu nada, mas qualquer coisa que eu fizer aqui dentro agora não vai sair dessa máscara aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui, ó, uma nova camada. Posso selecionar até a cor rosa aqui. E aí, quando eu passar em cima, eu estou usando uma máscara para não sair para fora aqui, certo? Então, eu estou usando a minha máscara aqui disso aqui. Se eu quisesse inverter isso para não aparecer nada, agora eu pintar, agora não vai aparecer o que tem dentro, mas eu posso pintar o que tem fora. Então a máscara funciona mais ou menos assim. O preto é o que vai esconder as nossas imagens e o branco é o que vai aparecer. Isso dentro do curso, obviamente, eu vou explicar bem a fundo como a gente usa a máscara, como a gente usa esses clipping mask aqui, que são esses ícones aqui, e como a gente faz uma colorização mais profissional. Aqui eu vou ensinar coisas básicas para vocês, mas que com isso vocês conseguem criar artes incríveis já, certo? Então aqui dentro do meu grupo eu já criei essa camada. Isso aqui eu vou renomear para luz. Vou botar luz direita. E aí com essa luz direita eu vou pegar o meu pincel aqui, ó, e vou diminuir aqui, isso aqui, para deixar a suavidade em 0. Aumentar aqui o tamanho. E aqui eu acho que tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte, com essa camada de luz direita, fora da minha imagem, eu não vou clicar aqui, ó, dentro, eu vou clicar fora da minha imagem, eu posso até aumentar o pincel e eu venho dando alguns cliques, ó. Só clica que vai fazer isso aqui, certo? Então, ó, clicou, ele já aparece isso aqui. Ó, cuidem para não entrar tanto com a cor e dão cliques pequenos e mais longe, certo? Ó, então, essa primeira cor aqui a gente não vai aumentar muito ali os detalhes. Então aqui tá bom. E aqui eu vou diminuir a opacidade disso aqui, ó. Vou deixar aqui em 70%, pode ser. Agora eu vou criar outra luz, então eu vou criar uma nova camada e agora com o pincel um pouco menor e mais próximo eu vou fazendo os detalhes que
eu acho que falta. Então, eu vou clicando mais próximo para dar mais alguns detalhes aqui. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma coisa bem básica e eu vou fazer de uma maneira rápida isso aqui, não vou entrar a fundo, porque realmente essa questão de pintura digital é uma coisa demorada, mas como eu falei para vocês, dentro do curso eu vou dar todos os detalhes, vou ensinar passo a passo como a gente faz isso aqui bem caprichado e de uma maneira que fique o mais real possível, certo? Que a gente consiga chegar o mais perto do real possível. Então agora eu já tenho essas duas aqui, ok? Então aqui, ó, clicando nessa minha camada, eu vou mudar meu modo de mesclagem aqui para overlay, certo? Ou sobrepor, se vocês estiverem usando a versão português. E essa camada aqui eu vou duplicar. Então só clico e aperto Command J. Agora eu tenho isso aqui. Eu vou duplicar isso aqui, ó. Eu vou agrupar todos esses aqui, ó. Então se eu clicar em todos, aperto Command G, eu posso criar um grupo dentro desse grupo aqui, certo? Então eu vou renomear isso aqui para luz direita. Eu vou colocar mais um aqui, só para a gente fazer o seguinte. Agora eu vou aumentar bem o meu pincel. Ó, eu vou aumentar bastante aqui. E aí eu vou dar esses cliques maiores aqui. Certo? E isso aqui eu vou diminuir a opacidade. Vou botar aqui em 70. E ainda vou mudar meu modo de mesclagem aqui para Lightning. Então se vocês estiverem usando a versão portuguesa, aqui vai ser clarear. E aí agora eu tenho essa minha luz direita. Então essa luz aqui, ó, eu vou até tirar a visualização nesse meu neon para mostrar para vocês. Isso aqui é o que eu quero que as luzes daquele neon lá de trás façam um efeito aqui na frente, ok? E aí agora eu vou criar uma luz aqui também na frente do meu rosto, nessa parte aqui. Então agora eu vou criar uma nova camada e vou renomear aqui para luz esquerda. Vou lá pegar o meu rosa, então seguro o Alt aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Com um pincel um pouco menor. Eu vou criando essa luz aqui. Criar uma nova camada, pincel um pouco menor. Agora eu venho fazer uns detalhes mais próximos aqui. E ainda vou fazer aquela entrada de luz maior, com um pincel bem grande assim, ó. E essa camada aqui eu mudo para clarear. E ainda boto a opacidade aqui um pouco menor. Essa aqui eu vou até diminuir um pouco mais a opacidade, vou deixar em 30. Esse aqui eu vou colocar em sobrepor, o overlay, certo? Eu vou duplicar ele. E esse aqui eu vou também diminuir um pouquinho a minha opacidade. Eu vou deixar aqui em 70 também. Vou agrupar isso aqui e vou botar luz esquerda. Eu agrupo isso aqui, pessoal, porque eu quero ter controle só de um lado da luz ou só de outro, ok? Então se eu quisesse mudar a cor só de um lado aqui, nesse caso, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia clicar aqui na minha camada de ajuste, vir até aqui, ó, em matiz saturação, certo? Clico aqui e aí, segurando o Alt, eu posso dizer para o Photoshop que eu quero mudar só essa luz da direita, ó. Então, cliquei Alt, ele criou um clipe e agora se eu mudar aqui, ó, eu mudo só aquela luz daquele lado ali. Então, se eu quisesse fazer uma arte com uma cor aqui e uma cor aqui, eu poderia, mas nesse caso eu não vou usar e vou fazer só azul e rosa. Por isso que eu separo aqui as minhas luzes para conseguir mudar. E por isso que eu deixo também o meu gradiente aqui, porque caso eu quisesse mudar só o tom da minha imagem, eu posso colocar agora outra cor aqui, ó, se eu quiser, para combinar ali com aquele meu rosa. Mas nesse caso eu quero deixar o azul mesmo. Vou cancelar aqui e vou continuar aqui essa minha arte, certo? Então agora a gente vai cuidar realmente dos mínimos detalhes aqui e fazer aquele neon ali brilhar um pouco mais, fazer alguns detalhes nele que fique legal, ok? Então agora eu vou tirar a visualização dessa minha foto e vou cuidar somente desse meu neon aqui.
Aqui, galera, a gente vai criar uma máscara para fazer o seguinte, ó. Eu tenho essas minhas linhas aqui, ok? E nessas linhas aqui, eu só vou clicar aqui, ó. Eu clico na minha máscara e aqui ficou em branco. Então, como é que funciona a máscara? Se eu clicar com o pincel preto aqui, ó, eu apago o que eu tenho, certo? Mas é um apago entre aspas, porque isso aqui vai estar visível se a gente quiser mudar. E para isso eu só mudo aqui para branco. Ó. Se eu quiser só mudar, eu aperto X para inverter as cores. Quando eu estiver com a máscara selecionada. Não esqueçam de estar com a máscara selecionada para fazer isso. Então o branco ele mostra o que tem nessa minha camada aqui. Isso aqui é minha máscara, tá? Isso aqui é minha camada. O branco ele visualiza tudo que tem e o preto ele tira a visualização. Então eu posso só apagar aqui ou mostrar isso aqui. Então eu não perco informação caso, como se eu estivesse usando a borracha e não conseguisse voltar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito e vou aumentar aqui a dureza do meu pincel. Então agora quando eu clicar ó, em preto para desaparecer, ele desaparece totalmente. E lembram que eu falei para vocês lá do Caps Lock, que ele mostra e tira a visualização do meu pincel? Aqui eu vou fazer uma coisa bem básica, que é, eu vou usar essa cruz aqui para clicar exatamente aqui no encontro dessas duas imagens, que é o meu traço aqui com o meu círculo. Então, se eu clicar aqui, eu já apago. Ó. Eu botei um tamanho de pincel que eu acharia bom, então eu posso mudar pelas teclas de atalho aqui. E aí eu gostei desse tamanho aqui, agora eu venho clicando aqui, ó. Só clico, clico e venho fazendo isso aqui. Certo? Eu vou fazer em todos. E aí aqui eu já tenho esse efeito bem legal para começar a brincar com a minha arte, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse círculo aqui de fora. Então eu vou pegar aqui, ó, esse círculo aqui, clico nele, crio uma máscara e com o meu pincel em preto eu vou apagar agora só nessas partes maiores aqui. Eu vou diminuir o meu pincel, ok? E aí eu vou fazer isso aqui nessas partes maiores agora. Isso aqui, pessoal, por mais trabalho que dê, por mais chato que seja fazer, esses são os mínimos detalhes que fazem toda a diferença no final da arte de vocês. São os detalhes que as pessoas não vão saber dizer o que é que ficou legal, mas que vocês sabem que deu trabalho e que ficou bom no final da arte de vocês. E é muito melhor do que vocês pegarem uma forma pronta e simplesmente jogar aqui dentro. Assim vocês podem criar exatamente a identidade que vocês quiserem. E agora, para ter mais detalhes ainda, eu vou fazer uns menores nesse aqui. Crio minha máscara. E esse aqui eu vou diminuir meu pincel, ó. Eu vou clicar no meio para ficar só realmente um detalhezinho ali. Aqui a gente poderia sim usar alguma ferramenta de traço para usar isso aqui e esse aqui com o traço maior, mas nesse caso não é possível porque a gente vai colocar luminosidade somente nos traços aqui. E aí, para quem já conhece o Photoshop, para quem já usou e sabe que existem essas ferramentas de traço, talvez deve estar pensando, mas por que ele está fazendo isso? Ele poderia fazer traço. Se a gente fizer traços nisso aqui, a gente não vai conseguir botar a luminosidade somente no branco. A luminosidade que a gente vai fazer em seguida vai pegar nesses traços e não é o que a gente quer no momento. Então agora eu já tenho uma imagem aqui bem detalhada, de como eu queria. Se eu colocar minha foto, ela já fica assim, é um efeito legal que vai dar na nossa imagem. Eu vou tirar a visualização aqui. E agora eu vou fazer realmente o meu neon. Lembrando, a gente precisa criar isso aqui em branco, ok? E aqui no meu neon, eu venho até esse íconezinho aqui, esse FX, e clico em qualquer um deles aqui para abrir aqui o meu Layer Style. Ou eu posso dar 2 cliques aqui, mas não é clique em cima do ícone nem na escrita, é aqui fora. Ó. Se eu der 2 cliques, ele já abre aqui o meu Layer Style. E é aqui que a gente vai criar o nosso neon. Notem que eu já tenho aqui várias sombras, então por padrão isso aqui vai aparecer um de cada para vocês, e vocês podem adicionar eles aqui, mas o que a gente vai usar aqui é só esses sombras externas aqui, tá? Drop Shadow. E aí então eu já vou tirar daqui esse Stroke, vou tirar esse Inner Shadow, vou tirar Color Overlay, vou tirar esse gradiente,
e vou tirar esse aqui também. Vou deixar só esses aqui, ó. Eu vou tirar todos, na verdade, e vou mostrar do zero como é que a gente vai fazer para criar isso aqui. Então, se eu tiver só uma sombra aqui, eu vou botar a visualização dela. A primeira, eu normalmente crio assim, certo? Eu crio ela mais suave, não mostrando muito o que eu quero, e deixo aqui isso aqui em tela, ou screen se vocês tiverem aí na versão portuguesa. Então, screen, escolhi aqui uma cor, e essa cor aqui eu faço o seguinte, ó, eu vou pegar aquele meu rosa lá, ok? E vou puxar isso aqui para cá. Então eu vou manter meus tons de rosa, mas eu vou deixar ele mais clarinho aqui, ó. Vou dar um ok. E aí eu vou começar a adicionar mais sombras aqui, ó. E para isso eu só clico aqui. Isso aqui eu estou duplicando esse que eu estou de baixo, mas esses próximos a gente vai mudar algumas coisas. Eu vou diminuir aqui, ó, o meu tamanho, ok? Vou botar isso aqui para normal agora. E vou aumentar esse aqui, ó, para ele ter uma definição maior aqui. Vou criar um outro e vou diminuir o tamanho. E aqui eu vou botar para overlay. E esse aqui eu posso duplicar mais vezes, ó. Notem que ele dá uma diferença que é pouca, mas que no final vai dar uma diferença grande na nossa arte, certo? Vou criar mais uma. Essa aqui eu vou deixar mais branco ainda. Ok, vou aumentar aqui, ó, para ele já dar esse brilho aqui pra gente. Agora, a gente sabe que no Neon tem alguns detalhes que ele parece que ele fica um pouco borrado, essas nossas bordas aqui. E para isso a gente vai usar o próprio Drop Shadow aqui para criar isso aqui. E eu posso fazer isso com o próprio branco, ok? Então eu vou criar aqui, ó, vou duplicar essa aqui que está lá embaixo e vou usar aqui o branco. Eu vou deixar aqui, ó. Isso aqui eu vou deixar em normal e vou deixar bem menor aqui. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que a gente tem que ser bem sutil mesmo, não precisa forçar muito nas coisas. E esses últimos aqui é o que a gente vai criando esse brilho, ok? Posso adicionar mais um e agora eu vou adicionar esse último aqui com o tom de rosa mesmo que eu tinha lá. Eu vou clicar aqui na cor e vou usar meu tom de rosa aqui, para ficar algo mais ou menos assim. Depois a gente pode criar mais alguns detalhes. E se eu der OK e colocar agora minha foto aqui, eu tenho algo como isso aqui, certo? Então a partir daqui agora a gente consegue criar alguns pontos de iluminação. Aqui pelo jeito, ó, eu esqueci de criar esse ponto aqui, então eu vou até aquele ícone que eu criei ali, que foi esse aqui. Vou ver o tamanho que era o meu pincel, então eu posso vir até aqui, ó, mais ou menos nesse aqui, ver o tamanho que era, vi que é esse aqui. Aperto o Caps Lock para desaparecer e clico ali. Pronto. Aqui eu posso começar a criar agora um pouco de iluminação nessa imagem, certo? Eu posso criar alguma coisa que faça um preenchimento de cor aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, ó. Para não mostrar isso aqui tudo, eu posso só clicar nessa flechinha aqui. E lá em cima eu vou criar uma nova camada, pegar esse meu tom de rosa aqui. O pincel aqui eu vou deixar com a suavidade e vou aumentar ele um pouco. Vou deixar mais ou menos assim. E aqui com o rosa mesmo eu vou criar alguns pontos de luz aqui, ó. Então eu vou criar um aqui, vou criar um aqui e vou criar um... Depois eu vou usar só esses dois numa mesma camada e os próximos eu vou criar em outra camada, ó. Então eu tenho essas luzes aqui. Vou até mover um pouquinho para cima aqui, ó. E isso aqui eu vou mudar o meu modo de mesclagem aqui, ó, para Lightning, certo? E aqui eu vou diminuir um pouco a minha opacidade. Vou deixar isso aqui em 25, ó. Então eu já tenho ali alguns pontos. Eu posso duplicar até esse mesmo aqui, ó. Aperto o Command J, aperto o Command T para redimensionar. E aí eu posso vir girando aqui, colocando em alguns outros pontos. Então eu já tenho uma iluminação legal aqui nessa imagem e consigo ter essa entrada de cor aqui na minha imagem. Agora eu quero criar alguns efeitos aqui de glitch, vamos dizer assim, e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faria esse efeito de glitch, que é uma maneira simples, mas que dá um efeito bem legal e diferente na nossa imagem. Então, eu vou agrupar isso aqui, ó, eu vou deixar como iluminação.
eu vou tirar a visualização dos três aqui, ó, certo? Ó, tirei essa, eu vou tirar essa, e aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu criaria esse efeito de glitch. Pegando o pincel aqui, ó, vou pegar o pincel e vou colocar aqui, ó, com o branco, ok? E aí, eu vou criar uma nova camada aqui em cima. Vou aumentar aqui a dureza do meu pincel e vou deixar um pouco menor. Então, menor mesmo, pessoal, mais ou menos assim, ó. Deixar assim, ó. Então, o tamanho do meu pincel ficou 5 pixels. E aqui, eu vou fazer só um monte de risco. É exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Façam isso aqui. Um monte de risco aleatório mesmo. Assim eu acho que tá bom. Então agora eu preciso pegar isso aqui para fazer esse glitch. Aí eu vou usar o meu retângulo mesmo aqui, certo? Eu não vou usar a seleção porque na seleção a gente não vai ter como controlar ali algumas coisas. Aqui, ó, eu vou usar esse meu retângulo. Vou botar um preenchimento aqui branco, que não vai fazer diferença para nós, mas só para a gente conseguir visualizar. Aperto Command T para redimensionar e agora eu vou deixar isso aqui só em 1 pixel apenas, certo? Então se não estiver aparecendo para vocês essas linhas ali, lembrem do Command H, ok? Então, Command H, eu vou deixar isso aqui só com 1 pixel, vou dar Enter. E da mesma maneira que a gente usou a seleção da imagem antes, agora eu vou usar a seleção disso aqui para pegar só 1 pixel dessa imagem de baixo aqui, ó. Então, eu vou até renomear para vocês não se perderem aqui, ó. Traços, seleção. Clicando com Command aqui, ó, eu vou usar essa seleção para pegar o que tem embaixo. Então, agora se eu só clicar no de baixo e apertar Command J, eu tenho isso aqui, ó. Certo? É isso aqui que eu quero mesmo. E eu vou fazer isso mais vezes. Então, eu posso mover isso aqui agora para outro lugar, clicar com Command e na minha camada de traços, apertar Command J. De novo, vou mais para cá, clico na minha seleção com Command, vou lá em traços, Command J. Agora eu tenho esses traços aqui, ó. E é com esses traços aqui que eu vou trabalhar. Então, eu vou até deletar isso aqui porque eu não vou mais usar. E vou deletar essa seleção também que eu não vou mais usar. Eu vou agrupar com os traços mais finos e os traços mais grossos. Aí eu só clico em todos, agrupo. Eu já vou apertar Command J para duplicar, ó. Aqui, grossos e aqui os finos. E esses dois aqui eu vou agrupar para glitch. Então aqui eu posso trabalhar com eles. Os finos eu vou deixar como eles já estão. E agora eu vou fazer umas alterações aqui nos grossos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear esse aqui para 1. Esse aqui para 2. E esse aqui para 3. E com Command T, agora eu só vou puxar ele para cá. Então ele fica mais ou menos assim. O 2 também. E o 3 também. Agora eu posso trabalhar com isso aqui dentro dos meus glitches. Os mais grossos e ali os mais finos para eu fazer alguns detalhes. Esses detalhes eu vou fazer os detalhes lá no fundo. Então eu vou até tirar de dentro desse grupo e vou arrastar lá para trás. Ó. Vai ficar atrás de tudo realmente. Vou tirar a visualização desse aqui. Eu vou botar aqui glitch fundo. E esse glitch fundo, eu vou duplicar ele mais vezes. Então, Command J. Então, aqui eu vou duplicar mais vezes e eu posso fazer o seguinte. Como eu vou usar esse aqui no fundo e não vou usar lá na frente mais, eu posso agrupar todos esses aqui. Então, selecionei todos e apertei Command G para fazer tudo em uma camada só. Ok? Eu vou tirar a visualização disso tudo aqui, ó, para mostrar para vocês o que eu vou fazer. Command J para duplicar. Seguro o Shift e arrasto para o lado. Command J para duplicar. Seguro o Shift e arrasto aqui para o lado. Command J para duplicar. Seguro o Shift e arrasto para o lado. E assim eu crio aqui uma série realmente aleatória de traços. Certo? Então tenho isso aqui no meu fundo. Vou unir tudo isso aqui em uma camada. Command G. E agora eu tenho isso aqui, ó. Então eu já começo a ter isso aqui na minha imagem, certo? Esse glitch aqui maior, eu vou até diminuir aqui a opacidade desse aqui, ó. Vou deixar para 20%.
E esse glitch maior eu vou organizar aqui de uma maneira que fique legal. Eu vou tirar aqui a visualização dessa minha paleta de cores. Segurando o Shift eu vou deixar um pouco mais para cima. Vou deixar mais próximo aqui. Agora eu não quero que ele fique centralizando ou deixando próximo de alguma coisa. Então eu vou apertar Command H para não aparecer essas minhas guias e essas minhas réguas, tá? Então às vezes é bom sim a gente ter as réguas, mas quando a gente não quer, a gente pode tirar elas aqui, ó. Então vou duplicar isso aqui, ó, Command J. Duplicar um lá. Então aqui eu já tenho uma série. Vou até agrupar isso aqui porque eu não vou usar isso aqui de outra forma. Então vou unir, na verdade, em outra camada. Selecionei todos, aperto Command E e eu tenho tudo em uma camada só aqui agora. Ó. Então posso usar isso aqui para fazer tudo que eu quiser. Posso apertar Command T e deixar de lado, se vocês preferirem. Isso aqui vai de gosto. Ok? Eu quero deixar eles como se estivesse caindo assim, realmente. Duplicar para colocar outro aqui. Ó. Esse aqui eu vou deixar... Na verdade, esse aqui eu vou deixar mais para baixo. E esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais para cima. Ok? Eu posso usar isso aqui para colocar algum detalhe ainda. Só organizar aqui de uma maneira que a gente ache legal. Eu vou deixar assim. Agora o que eu posso fazer? Eu posso usar as mesmas cores que eu usei lá naquele neon. Então se eu fazer o seguinte, ó, se eu só segurar Alt aqui, ó, seguro o Alt e arrasto para essas minhas camadas, eu já tenho essa minha cor aqui, ó. Eu poderia fazer isso aqui, certo? Mas nesse caso aqui eu não vou fazer e vou colocar um outro efeito nesses glitches aqui de cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui, porque eu quero conseguir ver aqueles quadrados ali. Então eu vou vir aqui ao Motion Blur, e aí duplicando agora eu tenho isso aqui, eu posso controlar melhor isso aqui, ó. Vou até deixar maior isso tudo aqui. Ok. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Command J para duplicar, vou vir até filtro. E agora eu não preciso vir até blur de novo, ele já fica aqui no início. Ó. Então, só clicar, ele vai fazer a mesma coisa com o primeiro. Nesses aqui, ó, eu vou criar uma máscara. Então eu vou criar uma máscara aqui. E com o meu pincel eu vou deixar ele mais suave e aumentar o tamanho. E aí eu vou apagar aqui, ó, de algumas formas aleatórias também. Para não ficar tão gritante isso aqui. A mesma coisa eu vou fazer nesse 2 aqui. E aí eu consigo deixar esses brilhos assim na minha imagem. Agora eu posso até colocar uma cor nesses brilhos aqui. E aí eu posso usar a minha paleta de cores para fazer o seguinte. Eu clico, vou até botar aqui, ó. Brilho, brilho. E aí nesse aqui eu vou vir até Effects e vou vir até Color Overlay aqui, ó. E vou usar aquele rosa lá. Dou OK. E para duplicar isso aqui para o outro é só segurar Alt aqui e arrastar para aquela camada lá. Agora eu tenho esses dois rosa aqui. Agora para a gente fazer uma finalização, a gente pode começar a adicionar luzes que tem na minha imagem ou que a gente pode colocar nos finais com cores que tem na minha foto. Por exemplo, eu tenho esse meu tom azul aqui, então essa luz deveria estar vindo de algum lugar, certo? Eu posso imaginar que isso aqui dê algum reflexo, então eu vou pegar aqui ó, a minha cor azul, vou colocar, vou vir aqui em iluminação mesmo e vou criar uma nova camada. Agora com o meu pincel bem grande aqui, ó, e ele suave, certo? Eu vou vir aqui fora da minha imagem, então eu venho aqui fora da minha imagem e começo a pintar aqui só as bordas, ó. Certo? Então tem mais ou menos isso aqui. E isso aqui eu posso mudar aqui para Soft Light. Posso duplicar isso aqui também, ó. Vou apertar Command J. E aí eu posso redimensionar aqui para baixo para dar mais algumas luzes aqui. Esses glitches aqui, eu quero que ele tenha também algum efeito de luz, certo? Então eu vou lá nos meus glitches.
e vou adicionar aqui alguns efeitos de luzes nele. Cliquei aqui em Drop Shadow no primeiro. Eu poderia só selecionar todos aqui. Vou tirar esse Color Overlay, porque eu acho que ele vai pegar o que tinha no outro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um do zero, que eu vou deixar ele um rosinha assim. Diminuir um pouco o tamanho. E aí, duplicando aqui, a gente pode chegar em efeitos que a gente espera, certo? Vou dar um OK aqui. E esse efeito aqui eu vou duplicar lá para o de baixo. Então eu tenho esses dois efeitos aqui agora. Eu vou unir esses dois aqui porque eu sei que esses dois aqui são de um lado e esse aqui de outro lado. Então esse aqui é o lado 2 e esse aqui é o lado 1. Que aí eu consigo mover todos de uma vez só. Então agora, visualizando essas luzes, eu até posso colocar em outros lugares, se eu quiser. Posso colocar aqui ó, em cima da minha imagem. E novamente, isso aqui vai como vocês preferirem. Certo? Vou deixar aqui mais fora, porque eu vou fazer alguma coisa ali no meu olho agora. Eu vou pintar esse meu olho aqui, ó, de branco. Vou lá na minha foto. Vou ver aqui minha foto. Posso criar uma camada aqui em cima disso aqui. E vou pintar aqui o meu olho de branco. Então aqui vocês deixem aí, ó, em 70% aqui a suavidade. E aí, se tiver aparecendo esses quadradinhos aqui incomodar vocês, lembrem do Command H. Eu vou falar bastante porque a gente usa em alguns momentos e outros não, ok? Então agora eu vou pintar aqui. Vou diminuir meu pincel aqui para fazer essa parte aqui do olho. Vou até pintar aquele outro ali, para a gente conseguir ter um pouco mais de detalhe aqui. Então agora eu já tenho algo assim. E eu posso pegar o mesmo estilo de cor que eu botei aqui, para ter esses brilhos, aqui no meu olho. Então eu vou lá em Glitch e vou pegar um desse aqui, vou até botar aqui, olho. Vou pegar um desses glitches aqui e colocar lá no meu olho. Então, eu já tenho esse brilho aqui, mas ele está um pouco roxo, eu não quero isso. Então eu vou fazer algumas mudanças aqui. Por estar em overlay, ele vai usar esse outro modo. Eu vou fazer o seguinte, na verdade, eu vou deletar esse aqui, Para tirar fora é só clicar com o botão direito e vir aqui, em Clear. Eu vou ir lá naquele meu neon e vou pegar o layer style do meu neon para botar no meu olho. Acabou ficando muito melhor do que o outro. E aqui a gente pode criar aquele mesmo estilo de iluminação que a gente criou lá atrás. Posso vir aqui, usar essa minha cor aqui. Então posso criar aqui uma nova camada, vou até renomear isso aqui, iluminação olho. Estou aqui com iluminação olho. E aí eu posso criar esses dois pontos aqui mesmo, vir aqui em Lightning e diminuir aqui. Apertei com um monte de T para redimensionar e vou dar uma esticada nisso aqui, só para ficar um pouco melhor. Então teria isso aqui. E eu ainda posso usar esses glitches aqui para colocar lá em cima. Eu vou usar um desses aqui mesmo. Apertar Command J e esse aqui eu vou botar olho mesmo. Vou colocar aqui em cima. Só que esse aqui eu vou deletar esse brilho. E vou criar uma máscara nisso aqui porque eu só quero uma linha dele. Então eu posso fazer uma seleção aqui,
Vou fazer essa seleção aqui, porque eu quero só isso aqui. E aí eu clico na máscara. Agora eu só tenho esse aqui. Vou deixar passando isso aqui em cima do meu olho. Aqui eu poderia até deixar só na minha pele, ó, pessoal. Vou fazer melhor aqui, então. Aqui eu quero que fique só na minha pele. E lembrem que eu falei da máscara para vocês? Aqui, ó, eu posso clicar na máscara, vir com o meu pincel em preto e apagar essas partes aqui, ó. Então eu vou apagar todas essas partes. Eu vou até tirar aqui, ó, só a visualização nos meus efeitos, para eu conseguir apagar perfeitamente isso aqui, ó. Então aqui eu vou diminuir meu pincel e eu vou vir apagando isso aqui, ó. Aqui no meu olho também, eu não quero que tenha aqui perto do meu olho. Não quero que tenha aqui em cima. Ali pode ficar. Aqui talvez um pouco não. E aqui nos meus cabelos eu também não vou querer nada. Vou deixar só ali. E aí agora eu tenho isso aqui. Então com essa camada eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nela aqui, vou vir em filtro e vou vir até Liquify aqui, ó. E aqui eu só vou dar uma movida pro lado, ó. Com esse ícone aqui, ó, pessoal, e com a pressão aqui, ó, em 60, vou deixar em 60 mesmo, eu vou mover tudo isso aqui um pouco pro lado, assim, ó. Que aí eu consigo colocar isso aqui em cima. Aqui eu vou ter que refazer a minha máscara, então eu clico aqui. E eu poderia deixar assim. Eu vou até tirar esse aqui, ó. Eu acho que não ficou tão legal. Então posso deixar algo do tipo assim. E aí aqui eu coloco algumas imagens para fazer uma atmosfera mais legal aqui, ó. Então agora eu vou pegar essa imagem aqui que eu disponibilizei para vocês. Isso aqui eu vou colocar acima de tudo lá, ó. Essa vai ser a nossa primeira aqui. Então, no modo de mesclagem dela eu vou botar aqui, ó, para clarear, certo? Vou botar como de T e vou aumentar isso aqui, ó. E aí, isso aqui eu quero que tenha uma cor, ok? Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito aqui só para rasterizar essa camada, apertar Command U para abrir esse campo de novo, e aqui eu vou botar para colorir, ó. Cliquei aqui, e aqui agora eu posso colocar a cor que eu quiser. Então aqui eu quero que tenha um azul, vou deixar esse aqui um pouquinho mais escuro até, vou dar um OK, e aí com isso aqui eu posso aumentar e criar esse efeito aqui. Eu vou até tirar um pouco da opacidade, para não ficar tanto. Vou apertar Command J para duplicar isso aqui. Vou agora só girar, ó. Seguro o Shift aqui, ó. Vou girar. Colocar lá em cima também, um pouquinho. E eu vou duplicar isso aqui e vou arrastar uma lá para trás de tudo, ó. Então vou botar lá atrás mesmo. Vou aumentar isso aqui. Vou arrastar ali para o meio. Agora, controlando, eu só vou controlar a opacidade disso aqui tudo. Vou até mover agora esses glitches aqui, ó. Para próximo aqui, ó. E agora com essa arte aqui, eu posso fazer os ajustes de cor, fazendo o seguinte, eu vou vir aqui, ó, clicar na minha camada de ajuste, vir até Color Balance, e aí aqui eu posso ajustar a cor de toda a minha arte. Aqui eu vou criar também uma de curvas, e eu vou dar mais contraste, puxando aqui para baixo. Deixa assim. Vou puxar isso aqui para cima para dar um pouquinho mais de esmaecido. E aqui, pessoal, eu vou mostrar uma coisa bem legal para quem só usa o Photoshop
talvez não conheça, mas para quem já trabalha com fotografia, trabalha com edição de vídeo, já conhece os famosos LUTs. E aqui no Photoshop a gente consegue adicionar LUTs. E por padrão, o Photoshop traz alguns aqui, ó. Se a gente botar aqui, ó, em Color Lookup, a gente pode clicar e selecionar os nossos LUTs aqui, ó. E por padrão tem alguns aqui que a gente pode criar, ó. O primeiro já ficou irado, talvez eu vou usar esse aqui então. E aqui a gente pode criar alguns detalhes, ó. Aí vocês podem usar isso aqui da maneira que vocês acharem legal, certo? Então eu vou usar aquele primeiro lá, que eu achei legal, e eu vou fazer alguns ajustes aqui. Agora eu posso criar uma nova camada, vir aqui, ó, em matiz saturação, e em cima disso aqui eu posso mudar as cores da arte como um todo, ó. Então poderia colocar a cor que eu quisesse, mas nesse caso aqui eu gostei disso aqui, vou deletar esse aqui e agora eu vou adicionar uma camada de vibração para a gente aumentar a saturação disso aqui. E mais uma camada de níveis. Então isso aqui é uma coisa bem importante no final da arte a gente cuidar desses detalhes aqui, ó. Então vou vir aqui em Levels e aí eu vou dar um contraste a mais em tudo aqui, ó. E para finalizar tudo isso aqui, agora eu vou apertar Command Alt Shift E. Então, fazendo isso, eu consigo unir tudo em uma camada somente. Agora, por exemplo, que eu vou agrupar tudo isso aqui que eu tenho para baixo, ó. Selecionei tudo e apertei Command G. Então aqui eu vou usar como arte. E agora eu tenho tudo isso em uma camada aqui só, ok? Eu vou duplicar isso aqui, apertar Command J e vir até Filtro, Blur. Primeiro a gente vai adicionar o Blur, tá? O nosso desfoque. Desfoque gaussiano. Aqui eu vou deixar ele em 20 mesmo. Vou dar um OK. E agora eu vou vir de novo em Filtro e vou vir até Noise. Vou botar de Noise. Aqui eu vou deixar em 2% mesmo. Certo? E agora eu tenho isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma máscara aqui, ó. Vou clicar nela. E aí eu vou usar meu pincel mesmo, com a dureza aqui no máximo, e vou aumentar o tamanho para fazer o seguinte. Vou explicar uma coisa para vocês aqui primeiro, ó. Eu vou criar uma nova camada, eu vou tirar a visualização. Se eu tiver um pincel, se eu tiver com a ferramenta de pincel e clicar em um ponto, segurar Shift e clicar no outro, ele vai fazer sempre uma linha reta, tá? Então clica, segura lá no próximo ponto, ele faz sempre uma linha reta, ok? Então nesse caso aqui, eu quero uma linha reta e eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar o tamanho do meu pincel, talvez para o mesmo tamanho que tem lá no meu fundo, ó. Aqui tá bom? E aí, com o pincel em preto, eu vou clicar aqui, segurar Shift e clicar aqui. Então agora eu tenho esse efeito aqui, ó, que ficou borrado só em algumas partes. Agora eu posso só tirar esse cadeadinho aqui, ó, e mover essa máscara aqui um pouquinho mais para baixo. Então agora eu tenho esse espaço ali em branco. Então eu quero mover só para cá, na verdade. E eu tenho essa arte aqui. Eu vou ter que só corrigir essas partes aqui, ó. Então, só vou pintar essas partes ali. Eu tenho isso aqui. Para eu conseguir dar um detalhezinho aqui nesse desfoque, eu vou clicar na minha camada, vir até os efeitos, e agora eu vou usar esse Inner Shadow aqui. Clicando nele, eu vou colocar com a cor que está no meu fundo, então pode ser esse vermelho mesmo. Aumentar a opacidade, diminuir aqui o tamanho. Esse vermelho eu até vou deixar ele um pouquinho mais clarinho aqui, ó. Diminuir a minha opacidade aqui. E agora eu tenho esse detalhe aqui como se fosse realmente de uma iluminação. Para finalizar, vocês podem sim adicionar mais algumas iluminações aqui. Então eu vou usar esse próprio vermelho agora. Eu vou adicionar aqui, ó, cores em cima. Meu pincel aqui está com a dureza no máximo, então eu vou apertar como dizer para voltar. Botar no mínimo. Vou mudar isso aqui para Lightning, ó.
posso mudar a posição disso aqui, vou aumentar. Eu vou até colocar um aqui e um lá do outro lado. Ó. Então, eu vou virar isso aqui e vou colocar uma aqui em cima. Agora eu vou só trabalhar aqui na opacidade para não ficar tão gritante isso aqui. Vou unir tudo isso aqui novamente, certo? Então agora eu posso clicar aqui, ó, até de baixo aqui, apertar Command E para unir tudo em uma camada só novamente. E aqui então para finalizar eu vou vir até a minha galeria de filtros, então eu clico em filtro, venho em galeria de filtros. E aqui nessa imagem eu vou usar dois filtros, que é o Glass, então para vocês acharem vai estar aqui em distorção e Glass, vocês vão deixar exatamente como está aqui, ó, 5, 8, aqui em textura vocês vão deixar em blocks e podem deixar essa escala aqui. E para vocês adicionarem mais um, é só vocês clicarem nesse ícone aqui e eu coloquei também um grão embaixo, então coloquem esse grão aqui na parte de baixo, certo? Eu vou até diminuir aqui um pouco a da intensidade dele. Vou botar então a intensidade aqui para 10 e vou dar o meu OK. Aí eu vou ter essa imagem aqui e, novamente, agora eu vou segurar Alt para já criar uma máscara preta. Ó, se eu clicar aqui, crio uma máscara branca e aí eu vou ter que pintar nas partes que eu não quero, mas nesse caso eu quero criar sim uma máscara preta. E aí agora com um pincel mais suave, eu vou pintando somente de branco as partes que eu quero que apareça. Depois eu vou tirar esses detalhes de vermelho aqui. E aí já dá um efeito bem legal essa distorção aqui. Talvez se eu passar no rosto, eu vou tirar. Agora eu vou dar zoom aqui e com o pincel invertido, que eu vou deixar em preto agora para apagar, eu vou tirar essas partes aqui do meu rosto. Certo? Finalizado aqui, agora eu vou recortar essa minha arte. Então eu posso recortar aqui, ó. Deixar ela um pouquinho menor, segurando o Alt mesmo. Centralizar tudo isso aqui. E aí eu tenho essa arte aqui. Agora eu só vou colocar aqui, ó. Vou escrever Mask Action aqui mesmo. Selecionar tudo e colocar branco. Vou até dar alguns enters aqui, ó. Deixar aqui no cantinho. E esse texto aqui eu vou botar para overlay. Só para ficar realmente ali no cantinho. Diminuir aqui a minha opacidade para não chamar muita atenção. Agora com a imagem de vocês aqui finalizada, é só vocês virem até File, Save As aqui, salvar como. E aí, ao invés de colocar aqui no formato Photoshop, vocês vão usar o formato JPG, certo? Clicou em JPG, é só dar um nome para a arte de vocês, salvar e aqui colocar na qualidade máxima. Agora eu preciso que você deixe um comentário respondendo o que você achou da aula, se você conseguiu aprender de uma maneira irada esse conteúdo. E eu quero te convidar também para amanhã, sexta-feira, às 8 horas, vir até a aula completa de criação e edição de vídeos, onde eu vou usar o Adobe Premiere e o Adobe After Effects. E agora, para me ajudar, eu preciso que você compartilhe isso aqui com seus amigos, para eles aprenderem também e para eles fazerem parte desse grupo que vai ser o Mask Action daqui pra frente. Te vejo amanhã às 8 horas aqui.